Olá pessoal, eu sou Amanda Abreu e nessa edição da revista Roteiro a gente vai falar sobre o nosso cérebro e o trabalho home office. Muitos dos meus clientes têm trazido experiências positivas em relação ao home office e à organização das suas atividades, mas isso não tem acontecido com todo mundo, né? Para muita gente o home office ainda tem sido um mistério de como ser produtivo e manter o engajamento ali nas suas atividades, tá? E aí a gente vai falar exatamente sobre isso com dicas do que fazer para ser mais produtivo e continuar com o mesmo engajamento. O simples fato, né, é que a saída de casa, aquele ritual de tomar banho, de sair de casa, de pegar o meu carro, de pegar o ônibus e ir para o escritório, ele já é um ritual onde eu entendo, o meu córtex ele entende que eu estou indo para o trabalho, ou seja, eu saio de uma situação de conforto para efetivamente cumprir um propósito, né? E aí o que acontece? Essa não saída, essa falta de movimento pode fazer com que eu entenda, né, que eu ainda não estou em horário de produção. E aí é onde muita gente não tem conseguido se organizar. Mas a grande sacada é que, graças ao nosso cérebro, que ele é um órgão com plástico, vamos dizer assim, e aí eu já estou falando um pouquinho sobre neuroplasticidade, a gente é capaz, né, de adquirir novos hábitos, né, e ter um novo comportamento que pode inclusive me beneficiar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Então, a primeira dica para você ser produtivo no seu trabalho de home office é você manter a mesma rotina de vida, né? Se isso for possível. E aí o que isso significa? Você acordar nos mesmos horários de saída para casa. Lembra que esse ritual ele é importante para que o meu neurotransmissores eles entendam que é o horário de eu ser mais produtivo. E aí, quando eu aperto a soneca do celular, porque esse trajeto de casa para o trabalho não existe mais, é onde eu atrapalho tudo, porque eu estou entendendo que eu tenho um horário de trabalho, mas que ele não é tão importante assim que eu posso dar uma escapadinha para tirar um soninho ali, né? O outro fator muito importante é você escolher um único espaço da casa para você trabalhar. Essa questão de você mudar muito de posto de trabalho, ela atrapalha a criação de um novo hábito. O que isso significa? Né? Para a gente consolidar um novo hábito, um novo comportamento, a gente precisa trabalhar a repetição disso, né? E aí quando a gente fica mudando, hoje eu estou na janela, hoje eu estou no outro cantinho, hoje eu estou perto da cozinha, enfim, isso acaba me atrapalhando. Então o mais bacana de tudo é você ter o seu espaço, você já ter a sua garrafinha de água ali, você ter os seus documentos acessíveis para que você evite ficar toda hora buscando coisas que não estão ali perto de você. Por quê? Para você voltar para uma atenção plena, você demora pelo menos 20 minutos do seu dia para você voltar para a atenção plena daquela atividade. Então essas interrupções repetitivas, né, ela pode fazer o seu dia ser muito menos produtivo do que poderia ser, tá? A mesa organizada, né, e de preferência vazia, ela deve ser levada muito em consideração, porque o simples fato da gente não ter aquela gaveta, aquele armário dentro do nosso escritório, às vezes faz com que a gente deixe papelada espalhada pela mesa, né? E o que acontece? Quando a gente termina o expediente, a gente vai continuar naquele ambiente e a gente ter contato visual, né, com essa bagunça, vamos dizer assim, lembrando que o nosso córtex cerebral ele é sensível à desordem visual. O que acontece? Eu olho para aquele documento, poxa, amanhã eu tenho que fazer isso.
poxa, eu não entreguei aquele relatório, e eu não me desconecto, né, efetivamente com o fim da minha jornada, né? A outra dica é para você lembrar de tirar o pijama, lembrando que a gente não vai ter aquele ritual, né, de saída de casa, de preparo, mas o que acontece? O pijama ele emite sinais inconscientes de relaxamento e descanso. Então essa questão da gente manter a calça do pijama e só trocar a blusa e pentear o cabelo, na verdade é uma grande enganação, porque a gente vai ficar meio que se arrastando naquele dia. Eu até convido você a fazer esse teste, né? Então levanta da cama, toma um banho, troca uma roupa, se arruma, inclusive eu já falei isso aqui numa outra oportunidade, porque o seu corpo ele vai entender que você está saindo para ação, né? Você está pronto para, e aí com certeza você vai ter um dia mais produtivo e mais engajado, tá? Então a postura social e corporal ela muda tudo, pode ter certeza disso e faça esse teste, depois me conta, inclusive, que eu quero saber, tá? A hora de parar ela é muito importante porque com o trabalho mais ajustado em casa, né, a gente tende a sempre fazer um pouco além, né, para poder tirar aquela sobrecarga de trabalho. Mas o grande ponto nessa questão de querer ser muito produtivo é que o grande estresse ele prejudica as minhas funções cognitivas, ou seja, eu posso trabalhar e chegar no final da semana, o que vai acontecer? Eu vou estar com as minhas funções cognitivas prejudicadas a ponto de não produzir o tanto que eu gostaria. E aí não adiantou de nada a gente colocar a vida, né, nos eixos, porque aí no final da semana eu vou estar numa baixa produtividade e isso vai virar um círculo vicioso com certeza, né? Então a grande dica que eu dou aqui é você colocar um horário para você realmente parar o seu expediente, interromper esse expediente, vai brincar com seus filhos, marque um horário, vai ter uma conversa em família, vai assistir uma série, e se você está sozinho em casa, combine com a sua própria companhia um café com a mesa posta. Por quê? Isso gera movimento, gera ação. E aí você sentar na mesa para tomar um café, lendo um jornal, uma revista ou uma notícia na internet, faz você entrar num estado de relaxamento, que aí o voltar para o trabalho depois disso vai ser uma possibilidade menor, porque já encerrei meu expediente, tá? E aí a questão de você também fazer uma tarefa de cada vez. Então a gente querer ser muito produtivo no home office faz com que a gente também queira fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E essa questão da multitarefa, na verdade, ela é um mito, porque a gente nunca consegue ter atenção plena em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, nosso cérebro, ele só altera o foco de uma coisa para outra quando o processo é um processo que gasta muito recurso e sobrecarrega também essa função cognitiva. Ou seja, se eu fizer isso muitas vezes, a minha função cognitiva diminui e eu deixo de ser produtivo. Então, a questão de você ser multitarefa também pode te gerar esse estresse, porque você não vai conseguir atingir o objetivo que você deseja, né? E derruba o neurotransmissor chamado dopamina, que é o hormônio da alegria, né, aí da satisfação, que na verdade ele é fundamental para o nosso foco e atenção plena, tá bom? Então muita atenção nessa questão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Trabalhe com as regras claras para quem? Dentro de casa e também no escritório. Ou seja, existem alguns momentos que os filhos ou o ambiente da sua casa ele vai estar mais movimentado. Não é o horário de marcar reunião, né? Ou não é o horário de você focar a sua atenção numa atividade mais complexa. O que isso significa? Né? Que você ordene e planeje horários da sua rotina para você ter atenção plena em algumas tarefas. Por quê? Né? Trabalhar à distância já é um fator extra de estresse, né? E aí, se você deixar para você fazer aquele relatório, ter atenção plena no momento mais caótico, você novamente atinge aí um sabotador que é
atingir o hormônio do estresse, que é o cortisol, que o cortisol, ele é o sistema de luta e fuga, é o hormônio de estresse. Eu não quero passar por aquela situação, né? Então você tá no controle da sua agenda e da sua rotina, te deixa numa situação mais benéfica, né, de foco e atenção, tá? Não se isole em casa. O que isso significa? O ser humano, ele não foi feito, né, para ser isolado, ele foi feito para viver em comunidade, né? Então, para viver com pessoas. Então, mesmo que você curta o trabalho home office, tire alguns momentos do dia, né, para você ter alguns encontros online, nem que seja para você fazer aquela pausa para o cafezinho que você já estava habituado a fazer com aquele seu colega de trabalho. Para quê? Para que você também tenha esses momentos de descanso, essas pausas necessárias, para que você também se prepare para o próximo turno, né? Para a próxima etapa. Isso com certeza vai te deixar mais produtivo e mais engajado. Então esse é o nosso instinto de sobrevivência, é a gente ter relacionamento com as outras pessoas também, tá? Então eu aconselho você marcar os horários de café à distância aí com o seu time, com a sua equipe, com seus colegas de trabalho, tá bom? Eu espero que essas dicas possam te ajudar a ser mais produtivos e ter um maior engajamento aí na sua jornada home office. Conte comigo, tá? Para outras dicas, a gente vai estar aqui também no próximo mês falando de outros assuntos muito interessantes para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!